Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde. E aí, como é que tá sendo essa quarentena? Todo mundo dentro de casa, né? Se cuidando, aproveitando o momento em família, fazendo nossas atividades lá da plataforma, assistindo nossas aulas. Nós estamos morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade da nossa escola. E espero que essa quarentena, esse tempo, esse Covid acabem logo, né? Pra gente poder se ver. Hoje, dia 19 de maio, a gente vai ver alguns conteúdos de fixação do nosso sistema de numeração decimal e de comparação. Antes da gente começar essa aula, eu coloquei uma frase pra gente refletir em casa, com a família. E a frase é assim: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. O que vocês acham? O sucesso a gente alcança de um dia para o outro? Ou a gente precisa conquistar o sucesso? Eu acho que a gente precisa conquistar, né? Ter um pouco de suor. A gente sobe a escada como? Um degrau de cada vez, né? Se a gente sobe mais degraus, tem o risco de cair, né? Então, de pouquinho em pouquinho a gente alcança o sucesso. Vale pra gente refletir em casa, refletir com a família, né? Vou deixar para vocês pensarem. Pra gente iniciar nosso conteúdo, eu vou colocar um vídeo para vocês bem curtinho sobre a história dos números. Ele é bem legal, é bem interessante. Depois a gente pode comentar sobre ele, tá bom? Vamos lá então. Olá, você sabe como surgiram os números? Já parou nisso? Será que os números surgiram da invenção de um matemático? Os números surgiram a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Os homens, nessa época, viviam em cavernas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou madeira. Com a evolução, o homem deixou de ser nômade e se fixou em um só lugar. A partir daí, passou a praticar a caça e coleta de frutos, além do cultivo de plantas e a criação de animais. E uma nova forma de contagem surgiu, pois o homem precisava controlar o número do rebanho. Então, passou a utilizar pedras. Cada pedra representava um animal. Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que estava no cercado, uma pedra era retirada. Era a maneira de manter um certo controle. Foi desse jeito, trabalhoso de contar, que surgiu a palavra cálculo, que significa contas com pedras. A matemática é mesmo cheia de surpresa. Mal sabiam eles que hoje estaremos controlando as nossas contas com dispositivos automáticos. Boa matemática para você e até a próxima! Então, galerinha, vocês conseguiram ver como surgiram os números? Olá! Que o homem tinha necessidade dessa contagem, que não foi a partir de um matemático. Como grande parte da história foram por coisas inusitadas, né? E já entrou a nossa dezena aí na contagem dos números, quando o homem precisou fazer a contagem do seu rebanho, correto? Então vamos lá. O sistema de numeração decimal a gente consegue encontrar lá no nosso livro, na página 94. Mas os textinhos que eu coloquei no nosso slide não são iguais. Então, quem quiser fazer a cópia desse textinho ou pegar alguma ideia do texto e anotar no caderno também é muito interessante para depois poder estudar, consultar. Tudo bem? Desculpa. O sistema de numeração decimal utiliza o número 10 como base. Nele, os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas.
e assim sucessivamente. Nesse sistema, quando colocamos o número 0 à direita de um algarismo, é o mesmo que multiplicá-lo pela base, isto é, por 10. Entrou a nossa dezena aí, galerinha. Características do sistema de numeração decimal. No sistema de numeração decimal, os números são organizados com base no agrupamento de algarismos indo-arábicos, e com eles é possível escrever qualquer número. Algarismos indo-arábicos são quais? De 0 a 9. Um dos principais aspectos desse sistema é que, de cada 10 unidades, formamos uma dezena, que é 10. De cada 10 dezenas, formamos uma centena. E de cada 10 centenas, formamos uma unidade de milhar. Ou seja, toda vez que o algarismo 0 é acrescentado, devemos multiplicar a ordem por 10. Lembrando, galera, que a gente acrescenta a direita do número, ok? 10 unidades é igual a uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centenas, uma unidade de milhar. 10 unidades de milhar, uma centena de milhar. Exemplo 1. Determinando a quantidade de unidades, dezenas e centenas. Nosso primeiro número que está aí é o 873. Na decomposição dele ficou 800 mais 70 mais 3. Se a gente pensar no nosso quadrinho de ordens, lá na primeira classe, que é da simples, nós temos centena, dezena e unidade, correto? Se o 8 está na centena, são 8 centenas. 8 vezes 100, 800. Se o 70, que é o 7, está na dezena, são 7 vezes 10, que é igual a 70 unidades. E o 3, que está na unidade, no nosso quadro de ordens, vale 3 unidades. Correto? Temos o exemplo 2. 1327. O 1327, na decomposição, se a gente pensar no nosso quadrinho de ordens, a gente vai ter unidade, dezena, centena e unidade de milhar, correto? A gente começa a preencher da direita para a esquerda, certo? Aqui nós vamos ter a primeira classe. O 1000 já faz parte da segunda classe. É a unidade de milhar, correto? Unidade, dezena, centena simples da primeira classe. E aqui já entra a unidade de milhar, que já está na segunda classe. Em ordem, nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta ordem, correto? Se é unidade, dezena, centena e unidade de milhar, nós vamos ter uma unidade de milhar, que é igual a 1000 unidades, 3 centenas, que é 3 vezes 100, ou seja, são 300 unidades, 2 dezenas, que é 2 vezes o 10, que são 20 unidades, e teremos 7 unidades, ok? Crianças, vai atividades para casa, também assim, com a decomposição de números. Toda vez que tiver esse assunto relacionado, é bom a gente sempre desenhar, fazer o nosso quadrinho de ordens, porque a gente não vai errar. Se a gente preencher certinho da direita para a esquerda, a gente sempre vai ter certeza do número. Tudo bem?